Minha gente, vocês sabem, ontem, contrariando o que os médicos me mandam fazer, mais uma vez, eu fiquei com a televisão ligada na hora de dormir. Por que eles mandam eu desligar a televisão? Deixa eu Boixá, para quem está com dificuldade de dormir, eu sempre tive muita dificuldade de dormir, e tem períodos que piora. Esse período agora está um fenômeno. Eu estou dormindo menos que sabiá, rapaz. Sabe sabiá, na época do acasalamento, acorda 3 da manhã, 3h30, começa a cantar no quintal, é uma maravilha. Tem cara que quer estrangular a sabiá, porque ela canta alto, um canto persistente, eu adoro. Mas de qualquer maneira, o médico disse, não fica com a televisão ligada, porque a televisão, você acha que ela te ajuda a relaxar e dormir, não, ela mantém você ligado, teu cérebro fica ligado. Vale também para as crianças que ficam em celular, em computador, até em cima da hora de dormir. Aí a mãe entra no quarto, Julinha, já vai dormir, desliga a luz, vai dormir. Ela desliga a luz, desliga o computador, mas o cérebro está naquele giro do eletrônico que desligou um segundo antes. Então ele leva um certo tempo para desconectar. Ontem eu contrariei essa recomendação, aliás, contrario praticamente todos os dias, e fiquei vendo televisão. E vi pela terceira vez um filme sobre o Bernie Madoff. O Bernie Madoff, aliás, muito bom, com a Michelle Pfeiffer e o maravilhoso Robert De Niro, pode ser? Não? É um ator maravilhoso, ele vai achar. Muito bem, quem é Bernie Madoff? Bernie Madoff era um grande financista americano de Nova York, que chegou a ser assim a figura mais exponencial do mercado de ações, dos fundos de investimento. O rendimento que ele propiciava aos seus investidores era monstruoso e todo mundo ganhava, era considerado um gênio. Conquistou, inclusive, investidores aqui no Brasil. Hein? É o De Niro. Robert De Niro e Michelle Pfeiffer. Recomendo que vocês vejam esse filme. Wizard of Lies. Então, o que aconteceu com essa figura? Ele estava no topo da cadeia alimentar do capitalismo nos Estados Unidos. Era visto como um gênio, como um visionário. A Nasdaq, essa bolsa de alta tecnologia, quem fundou foi ele. Ele chegou a ser considerado assim o papa dos investidores, dos estrategistas, o cara que entendia, que sabia. Tudo dele dava uma rentabilidade maior que a de todo mundo. Ninguém conseguia saber como é que ele conseguia. Ele era considerado um gênio. Até que em 2008 veio a crise do mercado americano, de ações, de investimentos, aquele negócio dos financiamentos sem lastro para imobiliário, para residências, aquilo que você já conhece, deu uma quebradeira global. E o Madoff clientes do Madoff começaram a pedir o resgate de suas aplicações. Ô Madoff, eu estou com dificuldade na minha indústria, me devolve aí os 100 milhões que estão aplicados aí. Ele aí devolveu para um. Agora chegou outro, pediu mais 70 milhões, devolve para outro. E começou a haver uma corrida no mercado inteiro, inclusive em relação ao Madoff, para tirar o dinheiro que estava investido. E aí o que se descobriu? Aquele dinheiro tinha sumido. O Madoff tinha explodido aquele dinheiro. E como é que ele pagava rentabilidades altíssimas? Ele pegava, você aplicava 100 milhões, ele deixava 100 milhões, aí quando o Felipe investia os outros 100, ele pegava 20 do Felipe e dava para você como se fosse rentabilidade. Aí chegava um terceiro cara, ele tirava mais 20, dava para o outro e ele ia fazendo a pirâmide. De tal forma que aquilo não era rentabilidade de aplicação, era a sangria, era a pilhagem do dinheiro que estava investido. O filme se chama O Mago das Mentiras. O Mago das Mentiras. Isso aí, rapaz, produziu um choque monumental. Por quê? Pela figura que ele era, pelo histórico dele, pela mística de ser um grande visionário, com grande rentabilidade para os seus investidores, e pelo rombo que ele deu no mercado, aposentados, empresários, famílias, classe média, todo mundo botava dinheiro no Madoff. Todo mundo, cadê meu dinheiro? Não tinha mais dinheiro. Ele estava completamente quebrado, porque ele foi dando rendimento gigantesco e real às pessoas, a todas as pessoas, mas dependia de que novas pessoas todos os dias entrassem na roda gigante, na corrente, para poder manter aquele giro. Era uma pirâmide.
Era como é que se chama esses golpes de... É pirâmide. Muito bem. O filme é sobre essa história. Como é que ela termina? Ela termina com Madoff encarando no seu julgamento final uma plateia formada pelas suas vítimas. Cada uma delas foi ao púlpito da sessão judicial lá e contou o que tinha acontecido consigo, com sua família, etc. E tal. E os depoimentos são os mais dramáticos possíveis. Ele, no momento lá da sessão, antes do juiz proferir a sentença, pede desculpas, reconhece que não agiu de forma correta e tal, e aí vira-se para o juiz então diz o seguinte: o senhor Madoff, o que o senhor fez não tem nome, é uma covardia, o senhor produziu maldade contra as pessoas, o senhor destruiu vidas, destruiu projetos de vida, destruiu não sei o que e tal. 150 anos de cadeia. Pá! Bateu o martelo. O Madoff não pronunciou uma palavra, foi algemado e foi posto na prisão mais severa daquela região e está até hoje. Isso foi em 2008. No filme mostra-se que os bens do Madoff e da família do Madoff foram todos confiscados, o da mulher, o dos filhos. Há um momento em que a mulher dele diz que o confisco incluiu as lingeries dela, calcinha, sutiã, meia. Levaram a tal ponto a coisa que ele tinha uma neta, deve estar viva até hoje, de 4 anos à época, para quem ele tinha feito alguma coisa de $11 mil. Processaram a neta, de 4 anos. Dos 2 filhos dele, um se enforcou. No auge da crise, quando o pai já estava em cana e tal, como a pressão sobre os filhos era enorme, porque achavam que eles tinham feito parte do esquema e estavam escondendo dinheiro. O filme mostra que não. O pai enganou, inclusive, a família. E tendo feito isso, os filhos ficaram sob pressão, não foram presos, mas ficaram sob pressão da opinião pública, da imprensa, como tendo sido partes do complô. Um deles não aguentou, se enforcou dentro do apartamento. Mark. O filho dele, à época, com 1 ano de idade, estava no cercadinho da sala e ele se enforcou no corredor, só ele e o menino. A cena do avô materno vindo pegar a criança e dando de cara com o cadáver dele pendurado numa corda no corredor é impressionante. O outro filho desenvolveu um câncer, um linfoma, morreu, dando palestras, criticando o pai, dizendo que o pai para ele tinha morrido e tal. E a mulher, a Michelle Pfeiffer, virou vendedora de quem rompeu, claro, com ele, parou de atender os telefonemas dele de dentro da cadeia, disse para ele que não o atenderia mais e passou a vender quentinhas em domicílio, acho que em New Jersey, não sei aonde, numa cidadezinha afastada lá de Nova York, de Manhattan. Este é o desfecho que a soma da pressão das vítimas sobre um criminoso ao rigor de uma justiça que funciona, produz contra o criminoso. A neta de 4 meses do Sr. Madoff foi processada para que, de alguma forma, alguém responsável por ela devolvesse para os lesados pelo avô os $11 mil que ele deu de presente para ela num negócio lá qualquer. O filho se enforcou, o outro adoeceu e morreu por conta da doença. A mulher virou vendedora de quentinha. Agora vamos aqui para o exemplo de um Madoffzinho brasileiro. Claro que nós não temos aqui operadores com esse volume de grana na mão e, portanto, com potencial para algo como um golpe de $60 bilhões, como foi o caso do Madoff. Uma parte disso foi recuperado com a venda do patrimônio dele. Lanchas, casas cinematográficas, joias, calcinha da mulher e tudo mais. Apartamentos e tal. Aqui ninguém tem $60 bilhões para operar num esquema como esse. Mas nós temos os nossos Madoffs. E vejam o que acontece com um deles. Não tem muito tempo, foram achados R$51 milhões em dinheiro. A neta tem 4 anos, tá? Alguns ouvintes mandando. A época tinha 4 anos. A época ela tinha 4 anos. Isso. Aqui no Brasil, há pouco tempo, foi encontrado um apartamento em Salvador, onde uma quadrilha familiar mantinha R$51 milhões em dinheiro vivo.
Se ela tinha ali, naquele lugar, 51 milhões de reais em dinheiro vivo, imaginem o quanto ela não tinha em outros bens e em outros lugares com a mesma origem. Sendo todos agentes públicos e, portanto, remunerados por salários públicos, não daria para acumular nem a milionésima parte daquilo ali e também daquele patrimônio que eles têm. Flagrados com a mão no crime, com as digitais nas notas, a quadrilha familiar, que é do Gedel Vieira Lima, Lúcio Vieira Lima e a mamãe Metralha Vieira Lima, continua achando que a realidade no Brasil não mudou. E ontem, o deputado Lúcio Vieira Lima, que é irmão do Gedel e que tem impressões digitais nas cédulas encontradas em Salvador, chegou a dar as seguintes declarações que a nossa companheira Silvia Correia botou no ar ontem aqui direto de Salvador. Solta o som aí, pra vocês verem o nosso Madoffzinho. Não cabe a mim provar a minha inocência. Cabe aos acusadores provar a minha culpa. Como eu postei hoje no Instagram, as árvores que dão mais frutas são as que levam mais pedradas. Eu não perdi um minuto de sono com tudo isso que você me disse. Vejam a que grau chega a afronta, a petulância, a ousadia dos ladrões que dominam a política no Brasil e, portanto, a partir dela, o Estado brasileiro. Esse vagabundo, esse criminoso, esse quadrilheiro, esse corrupto, é capaz, diante de um caso como esse, reagir desta maneira, com essa petulância, com essa agressividade até. Vira para a opinião pública brasileira, para as vítimas que um dia estarão no tribunal onde ele será julgado, cujas vidas foram destruídas em filas de hospitais, no roubo do futuro dos filhos por falta de escola, na doença da filha por causa da falta de saneamento na porta de casa, na destruição da família por falta de moradia, e diz para eles, não o que o Madoff disse. Desde o primeiro momento, quando as investigações bateram no Madoff, ele disse, eu reconheço a minha culpa. Eu apliquei a fraude. E pediu desculpas, e pegou 150 anos. Enquanto os vagabundos em países onde a justiça leva em conta o sofrimento das vítimas, o crime cometido, e aplica 150 anos de cadeia para os seus criminosos, aqui os nossos criminosos continuam com aliados na justiça, nas mais altas esferas da justiça, continuam defendidos por grandes escritórios de advocacia, continuam se preservando mandatos parlamentares. Essa Câmara dos Deputados foi incapaz até agora de produzir uma sanção que fosse ao senhor Lúcio Vieira Lima, deputado federal. Continua lhe pagando os salários, mantendo seu gabinete e seus assessores. O assunto já vai para 1 ano. O flagrante já vai para 1 ano com digitais desse criminoso nas notas. E ele ainda se sente suficientemente seguro para dizer isso que diz. Não perdi uma noite de sono. Se vocês quiserem, trate de provar minha culpa. Árvore que dá fruto leva pedrada. E está em campanha para reeleição. Então vocês desculpem voltar a esse assunto hoje, porque eu tratei dele ontem, mas como coincidiu de ver o filme, eu queria que talvez os nossos juízes assistissem esse filme. Quer outro detalhe? O Madoff não era menino quando condenaram, já era um homem de idade. Ninguém foi pra lá dizer, ele é velhinho, solta ele que ele tá com retenção urinária. Coitado do Madoff. Quando o filho se enforcou, ninguém pensou em reduzir 2 dias da pena dele. Quando processar... Hein? Tá com 80 anos hoje. Tá com 80 anos. Ninguém tá lá dizendo, solta ele aí, pô, tadinho, deixa ele em casa. Ele tá com dificuldade de movimentos, ele tá perdendo um pouco a serenidade e tal. Não tem esse papo. Ô Lúcio Vieira Lima, eu não sei em que dia o Brasil vai chegar a aplicar uma justiça ou as leis de forma a fazer justiça. Mas tua hora vai chegar. E eu duvido, cara, que você não esteja perdendo noites de sono. Duvido. Se você tem cérebro
para produzir esse tipo de afronta que você produziu ontem, você tem para processar outras informações, e tu sabe que tua hora tá chegando. A tua, a do teu irmão vagabundo igual a você, e da sua mãe, que eu me reservo aqui o direito de não dizer o que acho dela, tá bom? Toca o barco. Tem muito ouvinte perguntando o nome do filme, só pra repetir aqui, é O Mago das Mentiras. E aqueles que estão falando que o Boechat passou spoiler, né? Isso é uma história real. Então verdade. O filme tá só retratando o que aconteceu. Spoiler é quando você conta o final do filme pra quem não assistiu. E por que você não, tipo, o Boechat contou o final do filme? O que é spoiler? Então o Boechat contou o final do filme. Só pro final. Spoiler é essa? É um termo da moda, Boechat. Mas por que todo termo da moda tem que ser em inglês, pô? Aí é outra discussão, né? É o seguinte, o nome do filme é O Mago das Mentiras, ou, se você preferir, The Wizard of Lies. Queridos, olha aqui, eu não falei spoiler aqui porque o filme conta uma história veredita, como disse aquele amigo meu. Quem quer que saiba a história do Madoff sabe que ele foi condenado. Não é que eu contei o segredo do filme, o segredo do filme não é nenhum. O bom é a dramatização, claro. a interpretação, o elenco é maravilhoso, e o trabalho que eles sabem fazer muito bem nessa arte de contar uma história bem contada, né? E viva o spoiler.